Querido e querida de Deus, paz e bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, hoje Jesus quer, de uma maneira bem humana, nessa didática que ele usa de falar do reino através da nossa linguagem, ele quer mais uma vez nos mostrar e reforçar para cada um de nós o nosso verdadeiro objetivo, aquele que deve ser o nosso objetivo comum, que é o que? Estar com Ele, viver com Ele e receber a glória, a recompensa do reino dos céus. Tomarmos posse da nossa herança definitiva, que é a vida em Deus, na casa em que o Pai preparou a morada de cada um de nós, ou seja, o nosso retorno até Ele. Só que Jesus, Ele nos convida a refletir hoje de uma questão muito humana, que é o quê? A nossa preocupação em qual lugar nós estaremos. A nossa preocupação em quão grande ou pequeno nós seremos. A nossa preocupação com as conquistas, que é bem típico do ser humano. E é lícito, é algo bom. Lembremos sempre que o nosso Senhor, Ele nos criou para a plenitude. Ele nos criou para termos a vida plena, a vida cheia do seu amor. E aí ele fala, que nenhum homem, nascido foi maior do que João. Ainda assim, de todos aqueles que estão no reino dos céus, todos eles são maiores do que João também, ou seja, João é menor que todos eles. Por que Jesus fala isso com a gente? Para que a gente não se perca durante o nosso caminho. Que a gente sempre trilhe a nossa vida nele, que é o caminho, mas que a gente não se perca nos desvios e nos convites, que fazem com que a gente pense a nossa vida no sentido de querer ser algo, querer ser alguém. Não. João Batista, apesar dele, pela boca de Jesus, ou seja, dele ser reconhecidamente um grande homem, ele não se preocupou com isso. Porque a vida dele estava tão calcada naquilo que é o maior tesouro para cada um dos cristãos, que é ser aquilo que o Pai desejou para cada um de nós, que ele simplesmente não se importava. Ele recebeu a missão dele, que era preparar o caminho, ou seja, preparar os corações para a chegada de Jesus Cristo, e assim ele o fez.
que nós também possamos ter essa atitude de, muito mais do que uma humildade, é uma atitude de deixar-se conduzir por Deus, entregar para Ele todo o nosso ser, toda a nossa realidade. E de fato considerar que o resultado, ele não importa muito para cada um de nós. O que importa é viver em Deus. O que isso vai te gerar, você oferece. E você acolhe no seu coração. Percebamos também que isso não é comodismo. Porque quando Jesus fala aqui que os violentos vão conquistar o reino, o que isso significa? É para mexer com o nosso interior mesmo. Porque aí a gente pensa assim, então não importa o que eu faço, eu tenho simplesmente que seguir e conquistar o reino dos céus. E vou pensar sempre a minha vida nessa realidade. Você pode pensar, mas lembre que nós também somos convidados a agir. Então essa violência, ela é uma motivação a cada um de nós para que a gente realmente busque ser aquilo que o Pai deseja. Então que a gente trabalhe para o reino dos céus. João foi o maior exemplo disso. Que a gente utilize a nossa vida, que a gente gaste a nossa vida para semear a boa nova, para espalhar Jesus onde quer que a gente esteja e que a gente se esforce para essa conquista, que a gente se esforce para chegar até o reino, que a gente viva uma vida plena, uma vida cheia de plenitude, mas que a gente não perca o foco que é o reino. E aí uma coisa muito interessante que eu quero deixar aqui como reflexão para a gente pensar sobre essa condição do Evangelho de hoje. Um padre que eu gosto muito, já morreu, Padre Léo, ele falava que na nossa vida a gente recebe 2 carimbos. E tudo, absolutamente tudo que a gente faz, a gente necessariamente precisa carimbar de uma forma ou de outra. Quais são esses 2 carimbos? Céu e as coisas lá de baixo. Ele falava as coisas do encardido. Com que a gente tem carimbado as nossas atitudes? Quando Jesus fala aqui que o reino dos céus são dos violentos, são de cada um daqueles que tomam posse desse carimbão aqui do céu. E tudo que eu faço, que eu chancele com a vontade de Deus. Ou seja, isso daqui eu tenho certeza que eu posso dar uma carimbada, porque é feito para a edificação do reino. Que a sua vida seja esse grande valor, né? Essa grande edificação. Que a sua vida seja esse grande pilar que a pessoa que te enxerga passe a ver a Cristo. Ou seja, você se torna grande porque você apresenta a cada um dos que estão perto de você seu Salvador. Você vai, carimbando tudo que você faz para o reino de Deus, espalhando mesmo a semente daquele que nos criou, daquele que nos conduz, daquele que nos traz a vida. Que sejamos assim, que tenhamos a graça de nos deixar ser conduzidos pelo Pai e também a graça e a coragem de carimbarmos a nossa vida com o amor de Deus para cada um dos nossos irmãos. Meu querido Jesus, para isso nós precisamos cada dia mais suplicar a vós.
Fica conosco, Senhor, permanece conosco. Nós confiamos em Ti. Amém.